Boa tarde, voltamos aqui. Bora falar então sobre relação com a mãe versus sucesso na carreira. Tinha iniciado a live, mas ficou muda, então bora lá pra mão na massa esperar o pessoal conectar de novo. Enquanto isso eu coloco o tema aqui. Me fala se agora vocês estão me ouvindo, por favor. Que tinha ficado mudo, agora eu já deixei no modo avião para não entrar ligação. Dani, Gislaine, Suzana, o pessoal tá voltando aqui. Fala se agora tá com som, por favor, estão conseguindo me ouvir. Agora voltou, gente? O som tá normal? Que aí a gente já dá continuidade à nossa live. Me fala se agora vocês estão me ouvindo, por favor. Tá dando pra me ouvir agora? Me fala se agora o som tá normal. Estão conseguindo me ouvir? Deixa eu escrever aqui, porque se não estiver me ouvindo também ninguém vai. Ah, perfeito. Tá ótimo. Então voltou. Bora lá então. Obrigada, Débora. Bora continuar nossa live. Vou dar uma recapitulada aqui para quem tá entrando agora, que a gente só tinha começado e aí entrou uma ligação, ficou sem som. Geralmente eu faço as lives no modo avião, para se entrar a ligação não ter esses problemas, e hoje acabei esquecendo. Vamos lá então. Aí o pessoal tá voltando. Então eu iniciei a live, vou dar uma recapitulada, mas de uma forma bem enxuta, porque a gente vai para a parte mais prática para trazer exemplos para vocês irem se conectando. Lembra de clicar também, gente, aqui no aviãozinho, compartilhar com as amigas, com os amigos, para que eles possam também aproveitar esse conteúdo e ir em busca dessa carreira de sucesso, tá? Primeira coisa que eu convidei, então, vocês, que eu quero convidar novamente para a gente voltar a se conectar, é como que tá a sua carreira hoje? Como que você se sente com relação à sua carreira, uma carreira de sucesso? Você tá feliz na carreira que você está hoje? Você se sente realizada? Ou gosta do que faz, mas não tem os resultados que gostaria? Ou tá cansada, tá desgastada? Como que, a hora que você olha para a sua carreira hoje, como que você se sente? Ou quer fazer transição de carreira e não está conseguindo, fez um monte de curso, não consegue colocar em prática, os resultados não vêm. Então começa a pensar como que tá a sua carreira. Ai, Lúcia, deu certo agora, né? Agora tá dando para ouvir certinho. Eli, Manu, sejam bem-vindas. E o outro ponto que eu quero te chamar para reflexão, antes de começar a trazer exemplos, a gente começar a falar, né, dessa conexão da relação com a mãe com o sucesso na carreira, é como que é a sua relação com a sua mãe. Ah, isso, mas minha mãe já faleceu, ok. Como que era a sua relação com ela? A hora que você se recorda da sua mãe, como que é? Ah, é uma relação boa. Su, eu tenho pena dela, sabe? Minha mãe tem um monte de questões, eu fico tentando ajudar ela a todo momento. Nossa, eu admiro minha mãe porque ela é uma mulher muito guerreira. Me sinto em dívida com a minha mãe, ela fez tantos sacrifícios por mim, que hoje às vezes até me dói o coração de olha o tanto de coisa que ela abriu mão por minha causa. Eu sinto raiva, eu sinto que faltou ela dar algo pra mim na minha infância, ela não estava presente. Quando eu penso nela, eu sinto um vazio. Como que é a sua relação com a sua mãe? A hora que você pensa a palavrinha mãe, imagina que você tá vendo sua mãe aí na sua frente. Como que você se sente? Como que é essa relação? Porque o nosso sucesso e a relação com a nossa mãe estão totalmente conectados.
que isso quer dizer, Su? Eu não preciso fazer nada tendo uma boa relação com a minha mãe e as coisas vão? Não, não é bem assim. É claro que é importante a parte estratégica, a gente entrar em ação, a gente tomar decisões. Só que se existe algo, existe um caminho interrompido, existe um muro entre a sua relação entre a sua mãe e você, isso vai existir com relação à sua carreira. Su, como que isso funciona? O que é isso? Sim, muitas vezes, não é em todos os casos, tá? Mas a maioria deles, e aí dentro da constelação que a gente consegue identificar cada caso. Mas quando uma pessoa vai, Su, tô com uma questão na minha carreira aqui, que não tá indo de jeito nenhum. Sucesso, nunca nem viu. Eu tenho sucesso e dali a pouco acontece alguma coisa que dá tudo errado. Quando a gente vai olhar dentro da constelação, o mesmo olhar que a pessoa tem para a carreira é o olhar que ela tem para a mãe. Então, se eu sinto uma barreira com relação à minha mãe, eu vou sentir uma barreira com relação ao meu sucesso. Porque é como se fosse assim, a mãe é a base para nós, pra gente, é o impulso pra gente pra vida, né? E tudo começa, né? O nosso primeiro sucesso, como eu tava falando lá, a hora que ficou muda a live, o nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento. É sair daquele útero quentinho, gostoso, acolhedor para ir para o mundo. E que é um trauma, né? É assustador para aquela criança, é o primeiro sucesso, é o esforço para nascer, né? A força ali para sair. O nosso segundo sucesso é quando a gente começa a mamar, né? O sugar o leite para tomar a vida. E aí vai, né? Aí vão tendo fases do nosso sucesso em que a gente vai recebendo tudo isso da vida. Só que se em algum momento existiu algo, né? Por exemplo, minha mãe trabalhava fora, eu nunca tive ela e hoje eu sinto um vazio com relação a ela. Eu vou tentar muitas vezes preencher esse vazio na minha carreira, com os meus clientes, uma sessão que era para durar 1 hora, dura 2, não consigo cobrar. Dentro do meu ambiente de trabalho, se eu trabalho em empresa, eu faço tudo para todo mundo, eu fico tentando agradar o tempo todo para ver se alguém preenche esse vazio. Só que esse vazio é de um movimento de amor interrompido na direção da sua mãe. Lúcia, hoje temos uma relação boa, mas demorou muito para eu conseguir tomar minhas decisões e largar um emprego que ela endeusava inconscientemente. Eu me apeguei e fiquei por anos. Lúcia, ótima colocação e parabéns por esses passos, tá? É até um ponto que eu vou trazer aqui, porque a nossa carreira, a maioria das nossas escolhas, principalmente a primeira escolha, assim, com relação à nossa carreira, se a gente não trabalhou nossas feridas, questões da nossa criança, é justamente para tentar preencher alguma dor nossa. E se eu não tenho essa virada de chave, se eu não trabalho as minhas questões, é onde a minha carreira não vai. Então, por exemplo, se eu tenho a sensação, lá atrás eu tive que cuidar da minha mãe porque ela teve alguma questão de saúde, porque ela estava depressiva, porque ela tinha problemas com meu pai, que meu pai bebia, meu pai fazia aquilo, né? Ela trazia essa informação para mim, enfim. Se eu tive alguma questão em que eu sentia, né, como criança, que eu precisava salvá-la de alguma forma, e é onde a gente vai aprendendo a ser forte, é onde você anestesia muitas vezes as suas emoções, é onde você vira um trator de fazer. O que eu vou buscar na profissão? Pessoas para eu salvar. Se eu sinto que eu não consegui salvar minha mãe, né, que eu fico até hoje ali tentando salvar ela, dentro da minha profissão eu vou tentar salvar todo mundo. E aí eu não consigo cobrar, e aí eu vou atrair, né, se eu tenho meu próprio negócio, eu vou atrair clientes que queiram só ser salvos e que muitas vezes não queiram pagar. Eu vou atrair essas pessoas, porque eu escolhi a minha carreira tentando salvar. Se lá atrás eu me senti injustiçada, nossa, foi muito injusto tudo que aconteceu comigo, eu vou fazer uma faculdade de Direito, porque agora injustiça aqui não tem mais. Então, a carreira, ela é algo que a gente precisa olhar com muito carinho, porque se você tá tomando as decisões que precisa, se você sempre foi infeliz na sua carreira, se as coisas parecem que não vão ou se vão e depois trava, alguma coisa precisa ser vista. E muitas vezes vem a sensação de, nossa, o que eu não tô enxergando? O que eu não tô fazendo? O
Que mais que precisa acontecer aqui? Não sei para onde ir. E é justamente esse processo de começar a tomar consciência que eu quero trazer para você na live de hoje. É um primeiro passinho, mas para você começar a olhar. E começar a olhar para a sua profissão e começar a olhar para a sua carreira. Porque, como eu falei, muitas vezes quando a pessoa vem para fazer, ou dentro da mentoria, ou na própria sessão de constelação, que é uma única sessão, para ver essa questão da carreira que travou, dos resultados que não vem, enfim, a criança, muitas vezes, a sua criança não tá olhando para frente, e aí você não consegue olhar. Tá olhando para a mãe, que faltou, ou muitas vezes, isso eu tenho até raiva, às vezes eu tenho até vergonha de falar, mas eu sinto raiva porque minha mãe acho que não fez o que deveria. E aí o que a gente faz inconscientemente? Eu vou lascar com a minha vida, vou lascar com o meu dinheiro, vou ferrar com o meu financeiro para mostrar para minha mãe o quanto que faltou. É claro que tudo isso que eu tô trazendo é de uma forma inconsciente. Mas o meu trabalho é justamente trazer cada vez mais consciência, mais clareza para as pessoas, para que elas consigam enxergar essas questões invisíveis e a partir daí seguir. A constelação ela traz muito isso. Dentro da mentoria a gente trabalha isso e no final trabalha a parte estratégica. Por quê? Porque enquanto eu não entendo o que está me travando, não adianta. Na live que eu fiz no domingo, eu falei uma frase que eu acho muito importante você gravar se você não estava na live ou se você esqueceu. O visível, o racional, é aquilo que direciona a gente. Eu quero isso. Eu quero chegar em São Paulo. Eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero fazer X de dinheiro. É o que nos direciona. Mas o que nos move, o que nos impulsiona ou o que nos trava é invisível. Porque está dentro de nós, está dentro dos nossos emaranhamentos, está dentro do que a gente recebeu do nosso sistema familiar e está dentro, inclusive, da relação que eu tenho com a minha mãe. Então, enquanto você não olha para esse invisível, né? Eu tenho trazido alguns vídeos para vocês, né? Com relação à constelação para despertar esse olhar. E trazendo, né, claro, sem falar de nome de ninguém, mas exemplos que eu vejo dentro das constelações que a gente faz, em que a pessoa não consegue, não tá olhando para a vida e fala, isso eu tô fazendo de tudo. Só que inconscientemente, eu admiro minha mãe porque ela é guerreira. Inconscientemente eu continuo sendo guerreirona, sendo um trator de fazer, igual minha mãe, minha avó, minha bisavó, e aí eu faço com muito esforço para eu continuar sendo leal àquilo que eu aprendi. Só que quando a gente olha, não sei com quantos anos sua mãe teve você, mas há 20, 30 anos atrás, 19 anos atrás, 18 anos atrás, antes de você nascer, então sua idade mais isso, né? Então 40, 50, 60, 70 anos atrás, era tudo diferente. Hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui, né? Pessoas de várias cidades do Brasil e do mundo participando de uma live, você está com o celular conseguindo assistir esse conteúdo. Antes não existia. Então é esse processo. Como que funciona, né? Até para você entender que às vezes eu falo constelação e você nunca nem vi. A constelação é para você ter esse olhar de, peraí, para onde eu tô olhando, que eu não tô conseguindo seguir, e a partir daí a gente trabalha para você acolher o que você recebeu e poder ir em frente. Eu vou trazer aqui exemplo que fica mais fácil para você se conectar, mas se você já começou a perceber, minha relação com o trabalho, com a carreira é essa, minha relação com a minha mãe é essa, você já começa a cair as fichas, as coisas acontecerem. E se você for lembrando, tiver alguma dúvida com relação ao que eu for trazendo, manda aqui nos comentários, tá? Que aí a gente vai trocando, vou esclarecendo suas dúvidas. Conforme for tendo insight, for tendo virada de chave, clica no aviãozinho para eu saber que tá fazendo sentido para você, tá? Então vamos colocar aqui que a gente tem 3 pessoas, tá? 3 filhas ou filhos. Essa aqui, cada uma delas recebeu da mãe 3 sementes. Quando nasceu, o que recebeu da mãe foram 3 sementes. Essa pessoa aqui
falou assim, nossa mãe, que legal, 3 sementes. E foi plantar a semente dela, colher, cultivar, e aí essas sementes deram frutos, e aí geraram mais frutos, e assim foi, e ela foi conquistando. Ela agradeceu o que ela recebeu e foi indo, seguindo o caminho dela, cheia de frutos. Essa aqui também recebeu 3 sementes, só que ela viu o sacrifício que a mãe fez e falou, nossa, olha, minha mãe tirou as sementes, as únicas sementes que ela tinha e deu para mim. Ai, e agora, o que eu faço com essa semente? Ela sentia até vergonha de ter as sementes dela. E aí ela se sentia culpada e plantava aquela semente com culpa. E aí colhia e ia lá levar para a mãe dela e aí ela esquecia de regar a planta. Enfim, as sementes que ela recebeu acabaram dando fruto uma vez e nunca mais. Porque ela não conseguiu cuidar de tanta culpa que ela sentia. Essa última aqui também recebeu 3 sementes, mas ela sentiu que não foi suficiente, porque ela via que a mãe dela deu as 3 sementes para ela, mas ela era apenas uma criança quando o irmão mais novo nasceu. E aí a mãe dela dava um monte de semente para o irmão mais novo e ela só recebeu 3. E aí ela ficou com tanta raiva que ela jogou aquelas sementes fora e ficou sem nada, ficou sem frutos para o caminho da vida dela. É claro que eu estou dando o exemplo aqui em forma de metáfora, mas para você entender como cada um vai colhendo e absorvendo as sementes. E é claro que dentro de cada um de nós existe uma criança que se feriu de alguma forma. Não tem como a gente não ter nenhum trauma, não ter nada que dói, porque a gente vai passando por situações da vida. Por mais que os pais tentem proteger, enfim, a gente vai passando, mas é muito importante você começar a tomar consciência da sua história. Então, como que você se identifica nessas histórias das sementes que eu fui contando? Muitas vezes acontece, lembra que eu falei que muitas vezes nas constelações, com relação ao sucesso, a pessoa não tá olhando, muitas vezes não, nunca tá olhando para o sucesso, sempre tem algum motivo para não tá olhando. E muitas vezes ela tá olhando para a mãe. Pode ser também um dos casos, é o movimento interrompido que houve dessa pessoa com relação à mãe dela. Su, o que isso quer dizer? Por exemplo, essa criança quando nasceu não conseguiu mamar, não pôde mamar porque a mãe ficou internada, ou o bebê precisou ficar internado, enfim, já não recebeu esse primeiro movimento em relação à mãe que foi tomar o leite materno. Ou o exemplo que eu dei dessa aqui, que nasceu um irmão mais novo, e aí ela sentiu que a mãe deu toda a atenção para o irmão mais novo. E muitas vezes não é sobre a intenção dos pais, é como essa criança se sentiu. Ou, ai, minha avó ficou doente, minha mãe precisou cuidar. Ai, meus pais se separaram, minha mãe foi trabalhar. Ou minha mãe já mal nasci, minha mãe me deixou com a minha avó e foi trabalhar. É um movimento interrompido, em que aquela criança está indo com o amor dela na direção da mãe, mas algo acontece e interrompe. E é onde você tem essa mesma sensação na sua carreira. Eu tô indo, algo acontece e interrompe. Ou eu não consigo nem chegar, por mais esforço que eu faça. Porque existe algo que aconteceu ali com a sua criança, ou eu senti que eu precisava cuidar da minha mãe e até hoje eu saio cuidando de todo mundo, porque aí o que acontece? Os padrões que você aprendeu, gravou lá atrás, você vai repetindo se você não grava um novo padrão dentro de você. E muitas vezes, se não existe esse movimento com relação à mãe, ai, Su, mas minha mãe, ó, ela era meio grossa, faltou carinho, faltou não sei o que. O que de positivo você pode tirar disso? Ai, Su, minha mãe me carregou os 8 meses, eu nasci de 8 meses, gente, eu sempre falo 8 meses, os 9 meses, me amamentou, perfeito, eu recebo isso que minha mãe me deu. Foi suficiente para eu estar aqui viva hoje. Então, é começar a entender, olhar muitas vezes para a sua criança no sentido de o que faltou para ela. Porque se a gente não faz esse movimento, por exemplo, se você identificou que em algum momento
houve esse amor interrompido, existe uma dificuldade da transição da criança para a mulher ou para o homem adulto. Porque é como se aquela criança continuasse buscando algo que ela sente que faltou. E é onde a sensação é que sempre as pessoas também nunca dão o suficiente. É como se eu sempre buscasse mais, buscasse preencher um vazio que na verdade veio de lá de trás e que eu preciso olhar e cuidar. Tá fazendo sentido, gente? Como que é pra você ouvir isso? Conta aqui pra mim. Vamos lá. E aí, quando isso acontece, que padrões que geralmente eu repito, que aí trava o meu sucesso? Eu sou perfeccionista, porque eu procuro ser perfeita. Eu aprendi que lá atrás eu era muito elogiada, eu me sentia amada quando eu era perfeita. Eu continuo repetindo esse padrão, né? Sendo perfeita, sendo boazinha. E aí eu acabo não conseguindo ir, porque é como se eu ficasse sempre buscando esse amor. E, gente, existe uma coisa que me veio aqui, fiquei até arrepiada, que me veio aqui que é muito importante você começar a olhar, e quando a gente começa a querer entender de coração a nossa história, obrigada, Jeff, obrigada, João, começa a fazer sentido, porque lembra que eu falei que muito é da interpretação da criança? Eu sinto que faltou, eu sinto que foi isso, eu sinto que foi aquilo. Eu vou dar um exemplo até meu aqui, até um exemplo particular, não é nem de atendimento. Eu, quando era criança, eu fiz muitos anos de aula de teclado, tenho diploma, toquei muitos anos, né? Todo final de ano tinha evento no Teatro Municipal, eu tocava lá e dançava junto, porque eu sempre amei dançar, eu sempre amei música. E minha mãe amava me ouvir tocar teclado, minhas irmãs amavam me ouvir, porque a música é vida, né? E aí elas sempre pediam, né? Minha mãe falava, toca, filha, ensaie, não sei o quê. Mas qual que era a minha interpretação, como eu sempre me cobrei lá atrás para ser perfeita, quando criança? Putz, minha mãe tá me cobrando para ensaiar de novo. Eu me sentia cobrada. A minha interpretação não era que minha mãe gostava de ouvir eu tocar teclado, era, nossa, minha mãe me cobrando? Que saco. Só que eu não verbalizava, eu era criança boazinha. E chegou um momento que eu parei de tocar teclado. Não quero mais saber disso, porque eu me sentia cobrada. Muitos anos depois, tava conversando um dia com a minha mãe, tava minhas irmãs, tudo, e ela falou, Su, por que você fala, né? Porque depois eu comecei na adolescência, comecei a ficar mais rebelde no sentido, o que aconteceu? Vou dar até um exemplo de movimento interrompido aqui pra vocês. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe engravidou da minha irmã caçula, eu era caçula até então, e pra mim aquilo foi uma dor. Né, foi o período que eu tava entrando na minha primeira menstruação. Na verdade, minha irmã nasceu no dia da minha primeira menstruação. E esse movimento da primeira menstruação da mulher é um momento que a menina faz esse movimento mais uma vez em direção à mãe para aprender como ser mulher. Então, se isso é interrompido também, eu tenho dificuldade de ir do menina para mulher. Porque nesse momento em que eu precisava, ela não estava aqui. E foi quando minha irmã caçula nasceu. E aí eu fiquei, né, revoltada, com ciúmes, enfim. E aí nesse momento eu comecei, que eu parei de tocar teclado por causa disso, enfim. Mais madura, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a cuidar de mim, quando eu comecei a trabalhar minha autoconsciência. E eu fui buscar, assim, por um momento difícil que eu tava passando, e depois eu fui buscar mais coisas por conta da minha carreira. Ela virou e falou, Su, não, eu não falava pra te cobrar, é porque era muito gostoso ouvir você tocando teclado. A gente morava em um prédio, ela falava, e os vizinhos amavam. Então foi a minha interpretação dentro da minha dor. E aí é muito importante que você comece a olhar para a sua história e não é falar, nossa, que lindo tudo que aconteceu, mas se apropriar da sua história, de tudo que você viveu, para que você possa ir em direção ao sucesso. Porque se hoje você sente que existe alguma barreira, seja porque
Você sente que não recebeu o suficiente. Olha, a Fifi até afogou aqui, minha cachorrinha. Que não recebeu o suficiente. Seja porque, né, usando até a Fiona, você tá com coisas entaladas aqui que você tem vontade de falar pra sua mãe, porque ela não te deu, porque você não conseguia dizer o quanto você amava ela. Porque no fundo, quando a gente tá brava, é porque a gente fala assim, mãe, eu tenho tanto amor e parece que você não olha pra mim. E quando você sente que sua mãe não olha pra você, ninguém te vê, você se sente invisível, você começa a trabalhar e não se sente reconhecida, e aí você vai fazer 500 coisas, muitas vezes você é um trator de tanto fazer coisas pra ver se em algum momento vai te enxergar e ninguém te vê. É isso mesmo, Lúcia, aí o teclado passou de gosto para obrigação, porque eu interpretei daquela forma. Então, a gente sempre vai ter questões que de alguma forma machuca a gente. E começar a entender, eu fiz esses caminhos do sucesso, eu tive esse movimento, como que é a minha relação com a minha mãe hoje? Se você olha para o seu sucesso, para o sucesso na sua carreira, ou para o que você identifica que é sucesso para você, como que você se sente? Você se sente disponível? Tem muitas pessoas que dentro do atendimento a gente começa a trabalhar e aí a gente começa a falar de sonhos, de sucesso, não sei o que, a pessoa começa até a se encolher, falar com vergonha. Porque pode ser que lá atrás foi ouvindo e passando de geração para geração, não precisa de tanto, não sonha tanto, vai até aqui. Só que lá atrás foi falado isso para menos, pobre não pode sonhar e não sei o que, para te proteger. Porque não podia, porque para você não se ferir, não dar com os burros na água, como o pessoal fala. Mas agora você não precisa repetir esse padrão. Então, eu quero que você imagina, fecha os olhos se ficar mais fácil para você se conectar. Imagina que a sua carreira de sucesso está aí na sua frente. Como que você se sente com relação a ela? Ela está distante, ela é pesada, ela está longe. Como que é? Você abaixa a cabeça? Ou é prazeroso olhar? Se você tiver muito sucesso, tiver a carreira que você deseja, como que você vai se sentir? Veja onde está, com os olhos fechados, onde está, em que distância está essa carreira de sucesso de você. Ou pode ser que você nem consiga enxergar. Ou pode ser que ela já esteja aí de braços abertos só te esperando. E ainda de olhos fechados, imagina que você abre os seus 2 braços, que você coloca seus 2 braços abertos assim para frente e fica com esses 2 braços abertos para frente, como se você fosse receber. E veja como que é. Continua com os braços abertos, com a coluna ereta, os braços abertos para frente. E como que é isso? Pode abrir os seus olhos. A Jeb falou, nossa, a minha tá na minha frente, peito chega a doer, mas não consigo pegar, mas quero muito. Perfeito, Jeb, aí é um movimento que precisa fazer para ir na direção dela. Porque às vezes a gente quer ir pegar rapidinho, às vezes a gente precisa ir com passinhos. E aí esse movimento, né, dos braços, se vocês fizeram, como que ficou? Como que ficaram seus braços? Ai, tava pesado, não, tava gostoso, tava com força, tava fraco. Porque isso é como você tem recebido as coisas. E a força que você tem para ir na direção do seu sucesso, da sua carreira, daquilo que você quer. E você, só o fato de você já estar tomando consciência é um primeiro passo. A Jeb estava com os braços cheios. Então, vamos receber, tô pronta para receber. Porque se lá atrás houve algum movimento interrompido, alguma questão ali que doeu para sua criança, que aconteceu alguma coisa que você... eu lembrei de um caso aqui que me veio, acho que é importante. Ó lá, precisei dar um passo para ficar cheio, é isso mesmo, é a ação. De um atendimento que eu tive, de uma constelação, de uma pessoa que estava muito travada na carreira, tinha dificuldade de cobrar, tinha dificuldade de se expor, enfim. Quando a gente foi olhar na constelação dela,
vinha de uma família de mulher guerreira, já estava repetindo esse padrão, mas além disso, aqui estava o sucesso dela, aqui estava ela, ao invés dela olhar, vamos colocar que o sucesso são vocês aqui, tá? Aqui está o sucesso dela, aqui está ela. Ao invés dela olhar para o sucesso, ela estava olhando para cá, ó, onde a mãe dela trabalhava e ela sentia que tinha sido abandonada a vida inteira. E aí isso aqui era um empecilho que impedia ela de ir na direção da carreira, que era algo que ela amava. Então, é muito importante começar esse tomar consciência até para você olhar para a sua carreira, para que ela não seja uma forma de curar as suas feridas, mas para que, pelo contrário, você cure e cuide das suas feridas, para que a partir daí, através da sua carreira, você consiga transbordar, você consiga servir, que a gente fala dentro da constelação, né? Porque o nosso trabalho, a nossa carreira, é a nossa forma de servir a vida através dos nossos talentos. Hoje, a minha forma de servir a minha carreira é justamente usar todas as dores, tudo que eu passei dentro da minha vida, dentro do meu processo de transição, dentro do momento que eu estava ali no mundo corporativo, dentro do momento em que eu comecei a minha jornada tendo meu próprio negócio, conseguindo os meus primeiros clientes e transformar isso no meu trabalho para ajudar para que mais pessoas consigam se sentir realizadas na sua carreira, ter sucesso, ter leveza, que é muito importante, e liberdade de ser quem é na essência. Só que você precisa olhar para dentro para depois transbordar, para a sua carreira não ser uma forma de alimentar ainda mais as suas dores. E é onde, porque senão é onde vem a raiva, é onde vem a frustração, é onde os resultados não chegam. Então, é começar a entender o que eu senti a hora que eu fechei meus olhos e olhei para minha carreira. O que eu senti com relação aos meus braços e que padrões que eu venho repetindo na minha vida, para que a partir daí você possa seguir. E mais do que isso, o que você tem feito com as sementinhas que você recebeu? Você tem plantado? Você sente que faltou? Você quer devolver? Como que é a sua relação com a sua carreira e com a sua mãe? Então, o que eu quero te propor é você começar a observar que sensações que você tem, tendo sucesso, né? Como eu estava dizendo, uma pessoa que começou o processo, a mentoria comigo, sentia vergonha na hora que ela pensava em ter sucesso. E se chegar com o carro dos seus sonhos no almoço de família? Isso vou ter vergonha, vou me sentir culpada porque eu vou ser a única ali com esse carro. Lembra que os seus pais foram subindo degraus, os seus avós, bisavós, para te deixar no degrau superior. E aí o seu próximo passo é ir para o próximo degrau, para que a partir daí você possa ter cada vez mais sucesso. Então começa a pensar, se a sua carreira não está indo da forma que você gostaria, se os resultados não estão chegando da forma que você gostaria, se os clientes nunca fecham com você, se dentro da empresa você nunca se sente reconhecido, ou muitas vezes a gente não consegue por sentir que não merece, porque essa criança aqui às vezes se sente culpada quando a mãe não tá. Ela sente culpa de não ter sido uma filha perfeita e não ter recebido. E aí ela não se sente merecedora de ter sucesso, de ir pra vida, de seguir. Então começa a olhar para isso. Para onde você está olhando? Para que dor você está olhando que não é para o sucesso? Lembrando, precisa entrar em ação sim, precisa fazer sim. Só que se sempre está repetindo as mesmas coisas, você precisa olhar. Ou na verdade, inconscientemente, você já está olhando para algo que está doendo. A partir de agora você precisa enxergar para poder seguir, para a carreira poder fluir, não só a carreira, né? Quando a gente olha para esses movimentos que não vão, para essas barreiras que existem, é para qualquer coisa na nossa vida. E aí, enquanto você não olha para isso, é como se você ficasse dando murro em ponta de faca. Dando murro em ponta de faca. E aí, onde as coisas ficam muito mais difíceis. Então, começa a olhar para isso, começa a tomar essa consciência dentro de você,
Ai, Su, foi difícil olhar para minha carreira. Ok, que mais que tá difícil para você olhar? Ai, senti uma barreira. Você sente uma barreira com relação à sua mãe? Ai, senti culpa. Você sente que você deve para seus pais? Ou essa criança aqui se sentiu culpada por algo que aconteceu lá atrás? Às vezes pelo pai e pela mãe precisar trabalhar tanto para dar um sustento para ela, que é isso que essa criança pensa? Ai, que tá tão pesado eu ser perfeita, que eu precisei ser perfeita e boazinha a vida inteira, que inconscientemente eu nem quero ter mais sucesso, porque imagina mais coisa pra eu dar conta precisando ser perfeita assim, e as pessoas nem tendo noção da guerra interna que tem dentro de mim. O invisível é o que te impulsiona ou o que te trava. Enquanto você não trata isso que pode te impulsionar ou te travar, é onde a carreira de sucesso não vem. Então, pense, para onde está seu foco? Que passos, que decisões, que ações você tem tomado para olhar para isso? Por que ter essa carreira de sucesso é importante para você? E o que você quer de verdade? Porque a partir do momento também que você tem clareza do que você quer de verdade, o que não faz sentido, você vai falando, não, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Ó, a Lu fala, eu sinto culpa por não ter conseguido ajudá-los a sair das situações financeiras tão difíceis. E aí a gente vai repetindo os padrões, porque quando eu sinto culpa por não conseguir ajudar meus pais, né, de sair de situações financeiras tão difíceis, a primeira coisa é, eu já me sinto maior que eles, eu diminuo a força deles, porque é como se eu precisasse salvar os meus pais, só que eles são mais velhos, e a partir do momento que eu faço isso, eu já firo, vamos dizer, uma lei sistêmica, que é da hierarquia. Eu me sinto maior que eles. E é onde é pesado demais para mim e eu enfraqueço eles. E aí essa culpa vai me corroendo uma vida inteira. E aí é onde muitas pessoas, né, ou vai agravando, ou consegue ganhar um pouco de dinheiro. Teve uma pessoa que eu atendi que ela falou... Eu fiz uma constelação com ela e a gente identificou esse ponto e fez um movimento para ela ter um novo olhar a partir disso. Ela, eu vou num restaurante, eu me sinto culpada porque meus pais nunca tiveram essa oportunidade de pagar para estar num restaurante ou de não olhar o preço do prato. E aí, por amor, eu faço isso, só que é um amor que é cego. É como se eu falasse assim, né? Claro que eu vou falar de uma forma forte para dar um chacoalhão. Mas é como se eu falasse assim, ó, o sacrifício que vocês fizeram, eu vou continuar fazendo igual. É como se eu não honrasse tudo que eles fizeram. Claro que isso não é de maldade, claro que isso não é de uma forma consciente, mas a gente precisa tomar consciência para entender, nesse caso, né, da culpa. Eles são grandes, eu respeito as escolhas deles, e por honrar eles e por eu merecer ter sucesso, ser próspera, eu sigo, porque eles fizeram um esforço, mas eles me colocaram no degrau de cima. E aí eu vou pro próximo degrau e a próxima geração vai pro próximo, pro próximo, pro próximo. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar e olhar, e é um processo, claro. Mas enquanto a gente não olha, percebe, eu fico com a culpa de não ter conseguido ajudar, eu fico com a culpa de não ter conseguido salvar, ou eu fico sentindo que faltou, ou eu fico tentando ser perfeita e agradar todo mundo como eu aprendi lá atrás. Vou dar mais um exemplo e a gente já vai finalizar, tá? E aí quem quiser saber mais, quem quiser olhar para o seu caso, entender isso aqui, depois me manda mensagem que a gente conversa, tá? Eu atendi uma pessoa que ela não conseguia nunca descansar, nunca. Começou a até ficar doente, porque ela não conseguia parar. Ela até conseguia ganhar dinheiro, prosperar, tinha a empresa dela, só que era sempre muito suado, muito sofrido. Ela respondia a cliente de madrugada, ela ia tomar banho e deixava o celular do lado para responder. E aí, quando a gente foi olhar, o que ela aprendeu? A mãe dela abria mão de tudo para agradar todos dentro da casa. Então, se ia visita, não importava o que ela, os irmãos ou os pais gostavam de comer. Era o que as visitas gostavam de comer, era sempre pelo outro. Ela aprendeu a não olha para si, você tem que fazer pelos outros, que foi o que a mãe passou, o que a mãe aprendeu com os avós. E aí ela foi trazendo isso, só que isso estava custando a saúde dela,
custando ela só atraía clientes que queriam que ela respondesse 24 horas por dia, custando para os filhos dela, porque ela não conseguia também parar ali para os filhos, porque ela aprendeu que é sempre os outros na frente, e isso foi afetando toda a relação, porque é um amor, gente. Quando a gente trava, um exercício até que eu quero trazer aqui para vocês. Se você tá travada na sua carreira, no seu financeiro, na sua vida, por qualquer motivo que seja, diz assim para você mesmo: é um amor muito grande. Hoje eu vejo que foi por amor. Porque é por amor que a gente faz isso. É um amor que não é saudável. E o próximo passo para você a partir de agora é olhar para isso e buscar para transformar esse amor de um jeito saudável para você seguir. Mas se travou, se você tá fazendo e as mesmas coisas se repetem e as coisas não vão, é por amor. E agora você vê. Você deu esse primeiro passinho. Reflita sobre tudo isso que eu trouxe. É por amor que a gente faz essas coisas. Mas é possível sim tornar esse amor um amor saudável. Olhar com amor para você, olhar com merecimento para você, olhar com leveza para a sua carreira e para a sua vida. Me fala aqui qual o insight que você teve nessa live, qual o aprendizado. Eu desejo que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. Não guarde as coisas que você sente, não guarde os seus conflitos, se permita sentir, não anestesie a sua vida. E se você quiser aprofundar, se você quiser olhar para isso, manda um direct, agenda a sessão de constelação, eu explico certinho como funciona. A gente usa inclusive esses bonequinhos para você entender para onde você está olhando e para você transformar esse amor tão grande que você tem aí dentro de você em algo saudável, algo não que te trave, não que traga peso, mas algo que impulsione a sua vida. Uma vida linda, linda, linda para você, com um amor saudável. Tchau, tchau!